Olá, eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história da professora e primeira eleitora da história do nosso país, Celina Guimarães Viana. Provavelmente você já ouviu esse nome por aí, mas talvez você não conheça a história dela, o envolvimento dela com a Federação Brasileira do Progresso Feminino, com as sufragistas e as entrevistas que ela deu sobre esse assunto. Então, por isso, hoje eu decidi te contar essa história. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser apoiar tanto o canal quanto o projeto Mulheres na História, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Apoia-se e também o meu Pix, caso você queira contribuir. Dito isso, bora pra nossa vinheta. No dia 15 de novembro de 1890, nascia Celina Guimarães Viana na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ela era filha de José Eustáquio de Amorim Guimarães e Elisa de Amorim Guimarães. Estudou na Escola Normal de Natal, onde concluiu sua formação como professora. Foi lá que ela conheceu Eliseu de Oliveira Viana, um jovem estudante de Pirpirituba, com quem se casou em 1911 e seguiu ao seu lado por toda a vida. Em 1912, Celina foi para Acari e em 1914 se mudou para Mossoró, onde recebeu o convite do diretor de instrução pública do estado para assumir uma cadeira na educação infantil no grupo escolar 30 de setembro. Em suas aulas, Celina foi uma professora bem revolucionária, até porque ela aboliu uma prática bem comum, o castigo físico nos alunos, e incorporou o teatro como forma de exercer a docência. O futebol também se tornou um elemento trazido por ela em sala de aula. Com seus estudantes, encarregou-se de traduzir palavras do esporte importado da Inglaterra, procurando sinônimos em português para as regras, lances e posições do esporte. Em um tempo que era muito comum que as personalidades importantes fossem chamadas para serem árbitros das partidas de futebol, foi nessa época que ela se tornou, muito provavelmente, a primeira mulher a apitar jogos de futebol no Brasil entre 1917 e 1919. Foi em 25 de outubro de 1927 que o Rio Grande do Norte virou o primeiro estado a garantir o direito ao voto às mulheres, pois aboliu a distinção de sexo na Lei 660, assinada pelo governador Juvenal Lamartine de Faria. Juvenal foi um político importante do Rio Grande do Norte e teve um papel fundamental na luta pela inclusão das mulheres no processo eleitoral do estado. No ano de 1927, ele, que já era governador do Rio Grande do Norte, possibilitou o registro das mulheres como eleitores no estado. O Juvenal tinha uma forte conexão com as sufragistas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. No site Brasiliana Fotográfica existem diversas fotografias e arquivos históricos que comprovam essa relação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arquivo para vocês poderem conferir, mas também vou colocar algumas fotos aqui na tela para vocês poderem ver os banquetes, conferências, congressos, viagens e conversas que existiam entre as sufragistas e Getúlio Vargas e também Juvenal Lamartine de Faria. Essa lei que foi assinada por Juvenal foi pioneira no nosso país, pois estabelecia que não haveria mais distinção de sexo para o exercício do sufrágio, ou seja, qualquer pessoa poderia votar. As mulheres finalmente poderiam votar e serem votadas para participar das eleições, embora o direito ao voto feminino ainda não estivesse garantido a nível nacional. Essa decisão foi um passo crucial na conquista do direito ao voto feminino no nosso país, pois o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a abrir essa possibilidade. No despacho do juiz Israel Ferreira Nunes, que incluiu o nome de Celina Guimarães na lista de eleitoras, temos o registro do seu pioneirismo. Esse despacho, que foi escrito à mão com bico de pena, é o documento que comprova a importância de Mossoró na luta pelo direito ao voto no Brasil. Está escrito o seguinte: tendo a requerente satisfeito as exigências da lei para ser relatora, mando que inclua-se na lista de eleitoras Mossoró, 25 de novembro de 1927. Esse documento hoje encontra-se no acervo do Museu Histórico Lauro da Escócia, em avançado estado de desgaste. E a partir dessa lei, várias mulheres pediram inclusão
no alistamento eleitoral. Eu vou te citar algumas, tá? Em Natal votaram Antônia Fontoura, Carolina Vanderlei, Júlia Barbosa e Lourdes Lamartine. Em Mossoró, além de Celina Guimarães, votaram Beatriz Leite e Elisa da Rocha Gurgel. Em Apodi, as primeiras eleitoras foram Maria Salomé Diógenes e Hilda Lopes de Oliveira. Em Pau dos Ferros, Carolina Fernandes Negreiros, Clotilde Ramalho, Francisca Dantas e Joana Cacilda Bessa. Ainda em Caicó e Acari, respectivamente, Júlia Medeiros e Marta Medeiros. Além de votar, algumas mulheres, a exemplo de Júlia Alves Barbosa em Natal e Joana de Cacilda de Bessa em Pau dos Ferros, foram também eleitas para os cargos de intendente municipal, equivalente a vereador atualmente. E esse documento que eu acabei de ler para vocês está no Centro de Memória do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Porém, infelizmente, todos esses votos foram anulados pelo Senado, que alegou que a lei que permitia o voto feminino no Rio Grande do Norte não estava em vigor a nível nacional. O voto das mulheres, portanto, foi cancelado. A história, na real, é bem mais profunda e bem mais complexa. Então eu vou deixar aqui em cima o card para você assistir depois desse vídeo, o vídeo sobre o sufrágio feminino no Brasil e qual que foi a luta e toda a ordem cronológica e a linha do tempo por trás dessa reivindicação do direito ao voto no Brasil. Só que esse feito da Celina de ter conseguido tirar o título de eleitora ficou marcado na história do nosso país. Ficou registrado em livros, jornais e até o cartório de Mossoró colocou uma placa para registrar e homenagear esse feito. Celina sempre foi muito grata a tudo isso e deixou isso muito claro. Em uma entrevista concedida à revista Historize-se, Celina Guimarães compartilhou detalhes da sua trajetória como a primeira mulher a votar no Brasil. Ela, inclusive, enfatizou que mesmo que o governador Juvenal Lamartine de Faria tenha tido uma grande importância para o sufrágio feminino, o movimento sufragista foi o verdadeiro motor dessa conquista. Eles perguntaram o seguinte para ela: então, foi o Juvenal Lamartine quem conseguiu que as potiguaras pudessem votar? E a Celina respondeu: claro que não, menina. Nós, mulheres sufragistas, conseguimos. Juvenal Lamartine foi aliado e instrumento para esse feito. Só tinha homem na política, então até termos o direito de ocupar esse espaço, que também deve ser nosso, tivemos que depender dos feitos desses aliados na causa do voto. Essa entrevista eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ler na íntegra. Até porque ela também comentou sobre a resistência de muitas mulheres tirarem o título de eleitora, porque elas poderiam ficar mal faladas, porque naquela época a sociedade era muito conservadora, e tanto as mulheres que tiravam o título quanto as mulheres que lutavam pelo direito ao voto, ou seja, as sufragistas, eram mal vistas pela sociedade. Então, quem era sufragista ou quem queria tirar o título era mal visto. Ah, e tem outra entrevista que é a mais conhecida, onde ela agradece também ao seu marido, que se empolgou bastante com a parada do direito ao voto, da luta do sufrágio, da lei que foi concedida pelo Juvenal Lamartine, que foi lá, levou toda a documentação dela e ajudou ela a tirar o título de eleitora. Mas é importante trazer o contexto histórico da época, né? Porque a Celina Guimarães, por ser casada com o seu marido, obrigatoriamente ela precisava da autorização dele e também da participação dele para produzir a papelada, porque mulheres casadas não tinham direitos. Elas eram consideradas incapazes depois que elas se casavam. Então, tudo dependia da autorização do marido. O que, obviamente, era um grande impasse, um grande obstáculo para a emancipação feminina naquela época pela sua luta por direitos. É importante também dizer que a Celina também nunca quis ter uma grande notoriedade. Na verdade, ela até declarou uma vez que ela jamais pôde pensar que assinando aquela inscrição eleitoral, o seu nome entraria para a história. Imagine só, você se tornar a primeira eleitora da história do Brasil e você não ter a menor noção de que isso poderia acontecer. Celina, se você estivesse viva hoje, eu adoraria falar pra você que você não apenas ficou marcada como a primeira mulher a votar na história do Brasil, mas a sua história foi inspiração para diversos movimentos feministas que vieram depois, que se fortaleceu ao longo do tempo, exigindo mais direitos, mais representação e uma sociedade mais justa. Hoje, quando vemos tantas mulheres ocupando espaços de poder, podemos lembrar da Celina Guimarães e da luta das diversas sufragistas daquela época. Inclusive, tem um espaço dedicado a Celina Guimarães na Câmara dos Deputados, onde você tem a fotinho de todas as deputadas federais eleitas desde lá do comecinho. Eu já fui visitar e é bem legal. Por
acaso você já tinha ouvido falar ou conhecia a história da Celina Guimarães? Tem mais alguma coisa para complementar nesse conteúdo? Porque na hora que eu fui pesquisar um pouco sobre a Celina, fala bastante sobre o feito dela de ser a primeira eleitora. Mas a história dela, a trajetória dela, não se sabe muita coisa. Então eu adoraria que você que está me assistindo, caso tenha alguma informação, algum artigo, algum documento, alguma foto para compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários, vai ajudar bastante na construção desse conteúdo ser ainda mais educativo. Ah, se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like, ajuda bastante na divulgação do vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui e, claro, se quiser contribuir com o meu Apoia-se, com o projeto que é o Mulheres na História ou com o meu Pix, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. É isso, até o próximo vídeo.